viva. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Olá, turminha primários, estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 7. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, quando vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Fica conosco, abençoe a nossa aula, é o que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém, glória a Deus. E o nosso assunto da lição é esse, crianças, a história de uma ovelha perdida. Vamos repetir? A história de uma ovelha perdida. E a nossa memória em ação, você vai colocar sua memória em ação agora. A nossa memória em ação fica lá em João, capítulo 10, versículo 11. E diz assim, ó: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos falar mais uma vez? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o nosso relato de hoje, nós estamos estudando algumas histórias de Jesus. E o nosso relato de hoje está lá em Mateus, no capítulo 18, a partir do versículo 12. Versículo 12 ao 14. É um relato bem curto, mas que tem uma lição muito linda para nos ensinar. E como nós estamos estudando algumas histórias de Jesus, esta é mais uma história que ele contou para os seus discípulos e para as multidões, né, que o seguiam. Então, crianças, essa é uma história também extraordinária, linda, né, aonde nós podemos ver mais uma vez o amor de Deus revelado pelas pessoas, o grande amor que Ele sente por cada um de nós, tá bom? Então, olha só o que Jesus falou. Ele iniciou perguntando, né? O que faria o homem, né, que tendo 100 ovelhas, ficasse sabendo que uma delas se perdeu? Certamente alguém poderia até dizer: poxa, mas só uma ovelha, né? Eram 100, só perdeu uma ovelha, ainda restam 99. Mas não é assim que o bom pastor pensa. Antes, cada ovelha para ele tem importância, uma importância especial, viu? A ovelha, crianças, ela é um animal manso e também muito dependente. Depende do pastor para muitas e muitas coisas, né? E naquela época, no tempo de Jesus, era comum os pastores passarem na cabeça das ovelhas o azeite para espantar as moscas que perturbavam, né, as ovelhas e queriam depositar aquelas larvas nela, né? E aí, quando eles não faziam isso, se eles não passassem esse óleo, aí as moscas depositavam as larvas na cabeça das ovelhas e deixavam elas muito doentes. Muitas até morriam, tá bom? Isso fazia com que a preocupação do pastor aumentasse, né? Porque ele não queria que nenhum mal acontecesse com a sua ovelha. Então, ele teria que ter esse cuidado de passar o azeite na cabeça de cada ovelha. Então, olha só, sabendo, crianças, que a ovelha é indefesa, a ovelha ela é fácil de ser enganada, né? Ela é muito fácil de ser enganada, ela é indefesa e ela pode ser maltratada bem facilmente pelas pessoas e pelos animais, por outros animais também. Então, esse homem, né? Ele tinha 100 ovelhas, mas ele dava a elas o conforto de comer a grama verdejante, grama fresquinha, levava elas às águas, né, limpinhas, né? Tinha o cuidado, se ele via que alguma tinha se distraído, ele ia atrás, ele pegava, enfim, ele era um pastor muito cuidadoso, porque a ovelha, além de ela ser muito frágil, ela tem muito valor, ela é muito valiosa. Então, claro que ele não queria perder nenhuma delas. E aí, ele tendo 100 ovelhas, olha o que aconteceu. Numa certa vez que ele saiu, né, uma dessas ovelhinhas, sem que ele percebesse, saiu
né, do meio das outras. E aí ficou distraída, com certeza, e foi saindo de perto das outras. E aí foi parar num lugar perigoso, num lugar cheio de espinhos. E quando o pastor foi guardar as ovelhas, trouxe de volta, né, elas acabaram de se alimentar, ele pegou, levou elas de volta para o aprisco, que é o lugar protegido para colocar as ovelhas, aprisco. Ele levou elas para lá, só que ele tinha aquele cuidado também de conferir, ele sabia quantas ovelhas ele tinha. E ele começou a conferir, né? Começou a conferir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99. Epa, peraí, tá faltando uma ovelha. O amor daquele pastor era tão grande pelas suas ovelhas que, mesmo tendo 99 seguras, ele foi atrás de uma única ovelha que estava faltando. E ele procurou. E ele, né, ouviu, né, a voz, ela chorando, ela reclamando longe. E ele foi seguindo, né, e viu que ela estava em perigo, foi lá, tirou ela do meio dos espinhos, colocou ela em seus ombros e levou de volta para o aprisco, para um lugar seguro. Olha só, olha que coisa linda. E aí lá, ele levou para lá para tratar das suas feridas, né, tratar da sua lã, para cuidar dela, limpar ela, deixar ela num lugar seguro novamente. E aí depois disso quando o pastor ele consegue encontrar, né, ele fica muito feliz porque ele encontrou aquela ovelha perdida, né, mesmo tendo tantas ali no aprisco, mas aquela também era importante para ele. E com essa lição, crianças, Jesus ele está ensinando, né, aos discípulos, a nós, algo maravilhoso. Jesus estava ensinando com este relato, né, com essa parábola, que ele é o bom pastor, né? E nós somos a sua ovelha, né? E ele, como bom pastor, ele dá a vida por nós, ele se importa com nós, né? Embora muitos já estejam na sua presença, mas ele se importa com aquele que ainda não está na sua presença, porque ele sabe que está correndo o perigo de ir para o inferno, o perigo de ser machucado, o perigo de ficar preso em alguma coisa. Então, Jesus, ele está ensinando que ele nos ama, né? Que ele ama a todos e que ele quer guardar e proteger, estar com todos na sua presença. Davi fala assim, né? Lá em Salmo 23 diz que o Senhor, ele é o nosso pastor, né? Ele é o nosso pastor e nada vai faltar pra gente. E o Senhor, ele nos leva a pastos verdejantes, às águas tranquilas, ou seja, ele nos ajuda nos momentos difíceis, no momento de aflição, e somente ele pode nos dar aquilo que nós precisamos. Ele pode nos dar, ele pode verdadeiramente cuidar de nós, e é por isso que ele quer que nós estejamos perto dele, na presença dele, junto dele, porque ele quer cuidar de nós, ele não nos quer em perigo, né? Como a tia falou lá do óleo, né? Quando o pastor não protege a cabeça, né, não passa o óleo na cabeça da ovelha, a larva vem, né, a mosca vai, coloca a larva que vem e vai causar algo terrível naquela ovelha. E as larvas, crianças, são os pensamentos ruins, são as coisas ruins que vêm, né, para nossa mente, tentar entrar em nossa mente para a gente fazer o errado. Mas quando nós estamos com Cristo, ele cuida de nós e ajuda para que essas coisas não entrem na nossa mente, para que essas coisas não façam parte da nossa vida. Por quê? Porque ele sabe que desta maneira nós teremos uma vida eterna com ele. Olha o quanto ele nos ama, criança. Ele é o nosso pastor e nós somos as suas ovelhas, né?
Olha só, existem várias ovelhas, né? E algumas estão fora do rebanho do Senhor, né? Saíram do rebanho do Senhor, se distraíram com alguma coisa e deixaram de servir o Senhor, deixaram de viver uma vida segura com Cristo. Mas, olha só, o Senhor sabe que essas pessoas estão correndo grandes riscos e Ele deseja sim resgatar essas pessoas. É por isso que Ele não desiste das pessoas, né? Mesmo quando por algum motivo elas não aceitam a sua palavra, o Senhor, Ele bate na porta do coração das pessoas, né? À espera de que Ele possa ouvir a voz da pessoa dizendo: entra, pode entrar na minha casa, pode entrar no meu coração. O Senhor, Ele insiste, Ele quer, né, que as pessoas abram o coração para Ele, né? Ele promete também que aquelas pessoas que o aceitarem, aquelas pessoas que estiverem no seu aprisco, sob os seus cuidados, Ele diz que Ele promete, né, que essas pessoas vão morar com Ele no céu. Olha só. E lá nós participaremos de um banquete, né? Olha só que coisa maravilhosa, de uma grande festa no céu. Então, crianças, por essa razão, é importante a gente fazer a nossa parte, né? Nós somos os discípulos de Jesus e esse ensinamento ficou para nós também. E nós temos que anunciar a palavra de Deus aos nossos amigos, para os nossos vizinhos, né? Para a nossa família, para os nossos familiares, porque no meio dessas pessoas sempre tem alguém que precisam, né, de Jesus. Umas já fizeram parte desse rebanho, né? Já estavam na igreja, participavam das atividades da igreja, mas se afastaram, né, desse rebanho, deixaram de servir a esse Deus, estão afastados do rebanho. Mas olha só, o bom pastor, que é o próprio Deus, Ele está à procura dessas pessoas, Ele quer resgatar essas pessoas e nós precisamos, como discípulos, ajudar. Nós precisamos também fazer a nossa parte, falar de Jesus para essas pessoas, porque o bom pastor, né, Deus, o bom pastor, Ele fica muito feliz quando alguém resolve voltar para o seu rebanho, quando alguém resolve voltar para o seu cuidado, Ele fica muito feliz. Então, que nós possamos ajudar, que nós possamos trazer de volta essas ovelhas que estão perdidas, né? Que se afastaram das outras, porque elas são importantes para Deus, né? Jesus, Ele deixou esse ensinamento para nós e que nós possamos fazer a nossa parte e ajudar essas pessoas a encontrarem um caminho de volta para um lugar seguro, que é a presença do Senhor. Quem sabe você tem alguém que mora perto da sua casa, que você tem o número do telefone, que você conhece, né, que não foi mais para a igreja, que não ouviu mais sobre Deus, né, ou nunca até ouviu sobre Deus. Quem sabe você não tem na sua família, no meio dos seus amigos, enfim, sempre tem alguém que está precisando ouvir sobre Deus. E aí é a sua hora de você ajudar essa ovelha, né, a voltar para o aprisco do Senhor, voltar para os cuidados do Senhor, porque o aprisco, como eu já falei, é um lugar seguro. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós estamos seguros. O mal vem, tenta nos tirar a paz, o sossego, mas se nós estamos com Cristo, se nós estamos no aprisco de Deus, nós estamos seguros. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir, porque nós estamos seguros. O bom pastor, Deus, o bom pastor, Ele vai cuidar de cada um de nós, né? E nós não podemos ser egoístas, precisamos também trazer essas pessoas para perto do Senhor, do nosso sumo pastor, do nosso verdadeiro pastor, que é
Cristo. Então, crianças, espero que vocês tenham gostado dessa lição, tenham aprendido com esta lição, uma lição maravilhosa, e tem mais histórias, né, que Jesus contou, e nós vamos ver nas próximas lições. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos agradecer ao Senhor por este momento que nós aprendemos um pouco mais da sua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, quando nós aprendemos que todas as pessoas, Senhor, são importantes para ti, que tu és o verdadeiro pastor, que tu ama cada pessoa e que tu queres resgatar cada pessoa para que esteja em segurança contigo. Nos ajuda, Senhor amado, a fazer a nossa parte e pregar o teu evangelho, falar do teu amor para as pessoas, para que assim elas possam, Senhor amado, desejar estar no teu aprisco, lugar seguro, Senhor amado, que tu queres que nós estejamos. E assim um dia, como tu prometeste, nós poderemos sim nos encontrar contigo na glória, no céu. Deus de poder, nós te agradecemos por mais esse ensinamento. Continue conosco, nos ajudando em tudo. Amém. Glória a Deus, crianças. Então, até a próxima lição, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sempre a cada manhã, louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender, vou contente para a escola dominical. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei.